Já de volta aqui o nosso Redação Novo Tempo. Com a recente crise econômica, surgiram muitas atividades de trabalhos informais, o que fez com que muitas famílias saíssem do sufoco e até mesmo ajudou muitas delas a colocar comida na mesa. Você deve ter ouvido diversas vezes como o trabalho informal ajudou o país a sair da crise. No entanto, análises recentes mostram que esse mesmo trabalho informal está dificultando a retomada da economia. Para nos ajudar a explicar essa situação bastante controversa, a gente recebe hoje aqui no Redação Novo Tempo o doutor em História da Economia, o professor Edson Trajano. Ele possui pesquisas acadêmicas específicas nessa área, economia do trabalho. Tudo bem, professor Trajano? Tudo bem, Wagner? Muito obrigado pela presença aqui no Redação. Obrigado a vocês. É sempre uma oportunidade aqui estar discutindo um assunto extremamente relevante, que é o emprego, o grande problema hoje no país. Professor, eu estava contando aqui, né? Essa situação do trabalho informal ajudou muita gente nesse momento da crise. Mas agora está dificultando a retomada da economia. E aí, o trabalho informal ajudou, não ajuda mais ou nunca foi bom? Como é que essa balança acontece? Ajuda por um momento e depois não ajuda não serve mais? Como é que é? Nós temos um grande problema no país hoje, que é a retração da atividade econômica acompanhada pela redução do emprego. Ou seja, nós fechamos 2016 com 14 milhões de pessoas desempregadas no país. As pessoas ficam desempregadas por um mês, por 2, 3, até 6 meses. Muitas famílias conseguem ainda sobreviver com a renda ou uma rescisão de contrato de trabalho. Agora, o grande problema é que começa a faltar as coisas em casa. Então, tem que buscar alguma alternativa. Exatamente nessa busca por alternativa é que cresceu o emprego informal no país. Ou seja, a grande maioria das pessoas que foram para a informalidade não foram por opção, e sim por falta de opção. Com a retração do emprego com melhor qualidade no Brasil, que é o emprego com carteira assinada, muitas pessoas tiveram como única alternativa de sobrevivência trabalhar no setor informal da economia. Isso é preocupante porque há uma redução média dos salários no país. Ou seja, nós trocamos empregos com melhor qualidade, com melhor salário, com empregos com pior salário. E qual o resultado? Se reduz a massa salarial, isso dificulta o crescimento das atividades econômicas. Claro. Para que a economia cresça, é necessário renda e, consequentemente, esse é um desafio. Também nós temos que pensar que isso é acompanhado de mais problemas sociais. A redução do emprego com carteira assinada, por exemplo, reduziu o número de pessoas beneficiadas com os planos de saúde. E qual o resultado? Aumentou a demanda por atendimento no SUS, que são os trabalhadores informais, aqueles que não têm plano médico. Isso acaba necessitando mais recursos para a saúde em uma situação que é uma retração também da cobrança de impostos por conta da recessão das atividades econômicas. É legal que o professor dele tem muito conhecimento da área de economia e na área de história de economia também. Então, eu fico pensando, né? A gente está em 2010, a economia vem crescendo no Brasil, né? Aí, de repente, em 2016, ela tem uma queda. E aí o pessoal fica sem dinheiro para comprar as coisas e fica meio reticente e tal. Aí começa a aumentar o emprego informal, sobe um pouquinho, talvez para o pessoal conseguir comprar algumas coisas agora com o dinheiro, mas parece que é como se chegasse num teto e a gente não conseguisse passar desse momento. É um pouco isso, professor? Essa é a grande dificuldade, né, André? Além de reduzir a renda da família com o trabalho informal, porque ele ganha menos do que ganhava antes, tem o problema também do planejamento financeiro. Uma coisa é eu trabalhar numa empresa com carteira assinada, ter a garantia que todo mês eu recebo o salário. A outra é fazer bico, que um mês tem um salário até razoável, no outro não tem nada. Então, como eu posso fazer um planejamento de compras? Eu vou comprar um televisor e vou pagar em 6 vezes. Se eu não tenho a segurança que eu vou receber uma renda por 6 meses consecutivos e qual o valor que eu vou receber. Ou seja, o aumento do trabalho informal no país acaba dificultando também as vendas a prazo. Não só em função da renda, mas também por falta de crédito. O brasileiro gosta de comprar a prazo, né? Todo mundo gosta de comprar a prazo. Não é problema comprar a prazo. É claro que tem estabelecimentos que cobram taxa de juros muito alta, mas eu preciso fazer um planejamento dessas compras.
Se a renda minha é variável, eu não tenho como fazer esse planejamento. E, principalmente, o risco de perder o trabalho é muito maior quando você está com um emprego precário. Agora, E olhando disso, só complementar aqui, pensando principalmente em algo que é um a prazo, né, muito longo, a gente poderia colocar aí automóveis e imóveis também, né? Que aí talvez esteja a dificuldade desses dois mercados, tanto de automobilístico quanto de imóveis, de voltar a ter um crescimento, porque, obviamente, para você fazer um financiamento de, sei lá, 5 anos ou 35 anos, você precisa ter uma estabilidade financeira. A coragem para encarar uma parcela, parcelas com esse número, né? Isso. E também nós temos que pensar que, se é o trabalhador sem carteira assinada, ou mesmo por conta própria nos MEIs, não tem FGTS. E quando eu faço um financiamento imobiliário, eu posso usar parte do FGTS para abater mensalidade, para fazer um financiamento. As pessoas que foram demitidas sacaram o FGTS. Qual o resultado? Reduziu também o volume de recursos para financiamento na área de construção no país, porque o volume de FGTS hoje é bem menor do que tinha antes. São vários problemas, e hoje nós temos no Brasil, pela primeira vez na história, mais gente com outros tipos de contrato de trabalho do que o trabalhador assalariado com carteira assinada. Então, hoje no Brasil, nós temos mais ou menos 33 milhões de trabalhadores com carteira assinada, e esses são os empregos com melhor qualidade, mais ou menos em torno de 22 milhões e meio trabalhadores por conta própria, e esse é um segmento que tem crescido, principalmente com os programas de empreendedorismo muitas vezes muito precário, e mais ou menos de 11 a 12 milhões de pessoas trabalhando sem carteira assinada, como assalariado sem registro, ou seja, fazendo bico. Agora, professor, uma questão que, de repente, o telespectador está em casa se perguntando, né? O trabalho informal ajudou no momento, o senhor explicou como é ruim e prejudicial esse trabalho informal, mas no momento de crise não teria outra alternativa, porque se a pessoa ficou desempregada, ela procurou, de alguma forma, um bico, né, como o Wagner falou no começo do programa, para pelo menos ter o básico, né? A comida, de repente pagar o aluguel, a questão talvez da escola dos filhos, enfim, o básico ali. Então, o trabalho informal, talvez nem a escola do filho, tirou o filho da escola particular, colocou para uma na escola pública, com certeza. Exatamente. Então, ele, no caso de crise, ele ajuda por um tempo, mas aí depois tem que entrar algumas estratégias administrativas e políticas para mudar a situação, porque como ficaria se não fosse trabalho informal, tá entendendo? Na realidade, as pessoas foram para essa condição de trabalhador informal por falta de opção. O ideal era que nós tivéssemos aí uma retomada no crescimento do emprego, e emprego com melhor qualidade. Aí como que isso pode acontecer, essa retomada? É necessário uma política econômica talvez melhor seja organizada. essa a pergunta que a equipe econômica do governo federal esteja tentando descobrir até agora. Período, inclusive. Para a gente isso, há muito só tempo. esclarecer essa Sim, questão. com certeza. Porque, se não é o trabalho informal, seria o quê? Ok, não seria outra alternativa. Tá, e agora, então, o que acontece? O que deve acontecer? A gente está falando, inclusive, bastante desse lado do trabalhador que perdeu muitos dos seus direitos, né? Férias, se ele fica, né, precisando de uma licença por uma questão médica, como é que fica essa história, porque agora ele não tem esse aparato, isso vai fazer falta ali quando a gente for pensar na aposentadoria, tudo isso que a gente está conversando aqui. Agora, por outro lado, o lado da empresa, que tem um custo muito alto também para se manter um funcionário ali assalariado e com a carteira assinada e com todos os seus benefícios. Isso também não facilita, não tem uma diminuição para o empresário e aí ele tem mais força no mercado para empreender, coisas do tipo? Estou tentando ajudar a Suzane a resolver os problemas econômicos do nosso país. Na realidade, nós temos aí um problema, vamos voltando aqui à primeira questão. Isso, a primeira questão. Da situação dos trabalhadores. Ou seja, o trabalhador foi para a informalidade porque ele precisa de alguma coisa em casa para sobreviver. Certo. Eu não posso ficar um ano desempregado e, se eu não tenho uma reserva, eu tenho que procurar algum bico. Só que o problema é que, quando muitos trabalhadores vão procurar esse bico, também há uma redução da rentabilidade do bico. Uma coisa é, por exemplo, numa situação normal de economia, que tem um carrinho de lanche em uma rua. Agora, se muitas pessoas perderam o emprego, vamos ter 5 carrinhos de lanche, um ao lado do outro. Qual o resultado? Há uma disputa também nesse mercado informal, isso reduz a renda de todos eles.
Essa é uma grande dificuldade. Agora, isso amenizou a situação dessas famílias? Não há dúvida. Tem um ditado popular, é melhor pingar do que secar. É melhor receber alguma coisa do que não receber nada. Claro, com né? certeza. Essa é uma situação para a unidade familiar. Agora, a minha preocupação maior é que isso também acaba sendo patrocinado por um grupo ligado ao setor empresarial e até por uma parte integrante do governo, dessa questão a alternativa para o trabalhador é um negócio por conta própria. Isso é bom para o setor empresarial, algumas vezes, principalmente no caso, o trabalhador por conta própria, mas ruim para o trabalhador como um todo. Então, eu sou professor universitário, eu já recebi proposta para fundar uma empresa para prestar serviço na área de educação. Ao invés de ser contratado Ao invés de ser contratado com carteira assinada. Se o sujeito está contratando como prestador de serviço, qual o resultado? É que ele não quer pagar INSS, na parte patronal, todos os encargos trabalhistas que tem nessa história. Então, isso para o setor empresarial pode ser bom. Agora, qual tem sido o problema? Então, nós temos uma substituição do trabalhador com carteira assinada com os prestadores de serviço. Isso provoca o quê? Um problema maior, por exemplo, na Previdência lá para frente. Quem vai pagar a Previdência daqueles que vão aposentar no futuro? Aqueles que estão trabalhando com carteira assinada. E como a maioria está invertendo esse processo, a maioria está trabalhando sem carteira assinada, não teremos aposentadoria. Ou seja, a situação das contas previdenciárias ainda piora muito. Agora, para pensar em relação à recuperação do emprego, tem várias alternativas. É um problema histórico no Brasil. Eu faço até um divisor de água aqui, a entrada do presidente Collor na presidência da República, mas passando por todos os outros, e principalmente nos últimos anos, piorando muito. É a ausência de uma política industrial no país. Por exemplo, quase todos os moradores no Brasil, as famílias, trocaram seus televisores nos últimos 7 anos. Só que qual o resultado? Essa troca de televisor não foi acompanhada pela expansão do emprego no segmento de produção de televisores. Quando eu entro numa loja de comércio popular de roupa, o que eu observo nas etiquetas? Quase todas elas são made in China, made in Ásia, de um modo geral. Então, qual o resultado? Maioria esmagadora. Nós tivemos um aumento no consumo no Brasil, de produtos até com melhor qualidade, mas isso não foi acompanhado pelo crescimento da produção industrial. E aí nós precisamos, então, fazer com que a tecnologia jogue a nosso favor, porque a tecnologia ela cria emprego e destrói empregos. E os empregos com boa qualidade estão diretamente ligados à inovação tecnológica. Então, eu penso numa fábrica de automóvel. Toda vez que eu coloco um robozinho na linha de montagem, esse robozinho é poupador de mão de obra. Ou seja, eu consigo fazer mais carro com menos trabalhadores. Agora, qual o resultado? O robozinho é feito na Alemanha ou nos Estados Unidos. Então, ele gerou emprego na Alemanha e nos Estados Unidos e foi poupador de mão de obra aqui no Brasil. Se o robozinho fosse produzido aqui no Brasil, a gente ainda estaria ali, né? Com emprego, com qualidade. Pessoas que estariam desenvolvendo esse robô. E não é por falta de tecnologia nem inteligência, né, no Brasil, muito pelo contrário. Falta de uma política industrial, ou seja, o governo tem que trabalhar dentro de uma articulação para que valorize a produção e o emprego nacional. Quando eu falo com um empresário, por exemplo, que importa componentes, ele fala, mas é muito mais barato trazer da China do que produzir no país. Você pega o consumidor, é muito mais barato importar a televisão do que produzir internamente. Eu quero produtos de qualidade e preços baixos. Não tenho dúvida disso, mas isso tem que fazer parte de um projeto nacional. Hoje, uma das referências na política internacional de produção com qualidade é a Coreia. O que os coreanos do Sul, é claro aqui, deixar bem claro essa posição, não do Norte. Do Norte quer fazer bomba atômica. Os do Sul, o que eles fizeram? Alinhar o Ministério da Educação com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, vamos produzir tecnologia e produzir produtos com qualidade. Há cerca de 30 anos, o Brasil tinha um carro mais produzido nacional, que era a Gurgel. Gurgel! Esse meu foi pai já teve. Meu primeiro carro foi Gurgel. Sou nacionalista, continuo nacionalista. Um carro muito bom. Continua com o Gurgel. Não, agora não tem mais. Agora não tem mais Gurgel. Que ia estar valendo uma fortuna se estivesse bem conservadinho ali, ó. Mas hoje não tem mais. E os coreanos tinham um carro muito semelhante a Gurgel naquele período. Qual o resultado? Os coreanos agora vendem carro para o mundo inteiro. E a nossa fábrica foi à falência.
Ou seja, a ausência de uma política industrial que possibilite que o crescimento do consumo seja acompanhado pelo crescimento da produção nacional. Esse é um ponto fundamental para que nós possamos ter emprego com qualidade e emprego com carteira assinada. E aí eu vejo um problema atual, o Trajano, porque aí a gente teve recentemente a aprovação do projeto da terceirização, que tem um objetivo claro, né? Ajudar a indústria, ajudar as empresas, o setor empresarial. Ajudar como? Fazendo isso. Não vou mais contratar o Wagner. Agora o Wagner, se quiser trabalhar aqui, ele que abra a sua própria empresa e venha prestar serviço para mim. O que acaba sendo uma falsidade do propósito, porque o propósito da criação da MEI, né, a microempresa individual, era para formalizar o autônomo. Aquele camarada que estava na informalidade, trabalhando por conta própria, que ele se formalize, que ele consiga ter ali uma seguridade social, pagando, depositando o INSS e tal. Mas aí a terceirização geral, que foi aprovada, diz o seguinte: as empresas podem contratar toda a mão de obra terceirizada por uma empresa. Então, uma empresa terceirizada vai contratar o Wagner, se ele quiser. Então, ele receberia R$2.000 de mim. A empresa terceirizada do Trajano vai oferecer R$1.000 para ele. E aí ele vai ter que aceitar, porque ou é isso ou ele vai ficar na informalidade. Algum benefício ele ainda vai ter. Aí, para além disso, a gente tem a figura do MEI, agora meio que institucionalizada. Então, o microempreendedor individual, ele não é mais um autônomo de verdade. Ele acaba sendo um empregado que não tem benefício algum dentro da empresa e nem tem garantia alguma. E aí a proposta era, vamos fazer isso porque nós vamos aumentar o número de empregos no Brasil. E aí o que a gente vê é um aumento... A precarização do emprego. De empregos que não valem a pena. Isso, bem colocado. E nós temos que pensar nessa conta também, Hélio, a parte do Estado. Então, o governo está deixando de arrecadar com esse tipo de formação de contrato, sobretudo o INSS, que é a grande preocupação. Com a reforma trabalhista, não há dúvida que aí é mais necessário a reforma previdenciária mesmo, porque se a conta não fecha agora, e eu tenho dúvida disso, mas mais à frente, com certeza, não vai fechar nessa situação, porque o número de contribuintes está caindo. Já estava caindo antes na situação de crise, mas a geração de empregos novos criados são esses empregos mais precários. Qual o resultado? Você não tem essa contribuição previdenciária. E para piorar esse quadro, nós temos uma situação também que é uma migração dos micro e pequenos empresários para a MEI. E aí, porque é mais simples. Porque é mais simples. Menos burocracia. E menos impostos. E menos o pagamento de INSS. Então, qual o resultado? Você acaba precarizando todas as atividades econômicas como um todo, principalmente a contratação desses trabalhadores. Claro. Daí, o discurso é, bom, hoje, para contratar um trabalhador, eu pago 80% de encargos trabalhistas, férias, 13º, INSS, principalmente, mas só que isso é renda indireta do trabalhador. Tudo bem, se toda essa parte que o patrão paga fosse para a minha conta no meu salário, eu consigo administrar também isso bem. Mas não é isso que está acontecendo. Isso representa apenas redução de custo para o setor empresarial, sem que isso represente aumento da arrecadação previdenciária, preocupante em relação ao futuro dos trabalhadores no Brasil. Isso não representa aumento de salário para os trabalhadores. E aí nós voltamos à questão inicial. A redução da massa salarial reduz a massa de consumo, consequentemente, isso dificulta o crescimento econômico. A precarização do emprego reduz, por exemplo, a possibilidade dos trabalhadores terem um plano médico e, consequentemente, isso pressiona mais o SUS. E aí, com qual dinheiro o governo vai fazer o SUS? Não está tendo imposto de volta. Se você está precarizando essa situação. Então, acho que nós temos que mudar o foco nessa política, trabalhar com a qualidade do emprego. Essa relação capital e trabalho, nós precisamos reorganizar. Do jeito que está, o capital está mandando muito mais do que os trabalhadores. Sempre mandou muito mais, mas agora piorou bastante essa conta, pensando nos últimos 30 anos, principalmente, e piorando nos últimos anos. Então, qual a situação? Os sindicatos também estão muito desestruturados no país.
E muitos sindicatos pensam nele próprio e não nos trabalhadores de um modo geral. Então, precisa reestruturar essa questão para que, de fato, o novo presidente da República possa pensar, primeiro, a geração de empregos com boa qualidade, com tecnologia. Isso tem que ser um projeto de médio e longo prazo e não só de um governo. E depois também pensar numa forma de gerar empregos com melhor qualidade, que todo mundo sai ganhando no país. Sim. A gente estava falando de... Acabou o tempo? Acho que sim. Já foi. Já foi. Então, tá Mas bom. quer fazer um último Conclua. comentário? Não, seria mais ou menos uma outra pergunta, daí a gente teria que... Entendi. se estender Fica um para a pouco próxima. mais. Professor Trajano, muito obrigado pela sua presença. Volte mais vezes, por favor. Eu que agradeço a oportunidade, e essa é uma conversa que é importante, que ele deve ser um dos centros de debate na próxima eleição presidencial. Eleição para o Congresso Nacional, discutir essa situação de qual é o caminho que nós Olha, vamos pensar fica no a dica emprego, aí, né? na renda, no vínculo de empregos, principalmente. Isso é importante para o país. Muito obrigado. A gente faz uma parada para o intervalo agora. Na volta, a gente fala sobre um estudo britânico que afirma que em cada 10 casos de câncer, 4 poderiam ser evitados. Cientistas relacionaram o câncer com a obesidade, inclusive. Para saber mais sobre essa nova descoberta, continue com a gente. O Redação volta já.